A filha do milionário tinha 7 anos e nunca havia dado um passo sequer. Até ele flagrar a nova babá fazendo algo incrível que mudou tudo para sempre. Ela mordeu você? Álvaro Mendes olhou incrédulo para os arranhões no braço da babá que havia durado exatos 4 dias trabalhando com sua filha. Senhor Mendes, Carla disse enquanto recolhia suas coisas com as mãos tremendo. Eu trabalho com crianças há 15 anos, mas nunca vi uma menina tão revoltada. Lara não quer ajuda de ninguém. Grita quando tento ajudá-la com atividades básicas. Joga coisas quando sugiro brincadeiras. E hoje me mordeu quando tentei auxiliá-la no banho. Álvaro passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso familiar da exaustão. A 10ª babá em 8 meses. Todas chegavam cheias de paciência e saíam traumatizadas por uma criança de 7 anos que havia aprendido a transformar sua dor em raiva. Carla, ela não é má. É só que... Eu sei que não é má, senhor. Mas também não sou psicóloga nem especialista em crianças especiais. Lara precisa de alguém que entenda melhor a situação dela. A palavra situação sempre cortava como uma lâmina. Como se a filha fosse um problema a ser resolvido. Uma situação a ser gerenciada. Quanto tempo mais você consegue ficar? Só até eu encontrar alguém... Desculpe, senhor Mendes. Minha supervisora já me repassou para outro caso. E para ser franca, ela hesitou. A agência está considerando colocar vocês na lista de clientes de alto risco. Alto risco? Álvaro sentiu a raiva ferver no peito. Minha filha tem 7 anos. Uma criança de 7 anos que precisa de cuidados especiais, que tem crises de raiva, que rejeita qualquer tipo de ajuda. As meninas estão com medo de aceitar trabalhar aqui. A verdade nua e crua ecoou pelo hall luxuoso da mansão. Álvaro olhou ao redor. Mármore importado, quadros caros, cristais que custavam mais que um carro, e percebeu que todo aquele luxo não conseguia esconder uma realidade brutal. Sua filha estava se tornando impossível de cuidar. Ela não era assim antes, ele murmurou, mais para si mesmo. Como era? Carla perguntou, suavizando a voz. Doce, carinhosa, sempre sorrindo, mesmo depois do diagnóstico. Mas nos últimos meses... Álvaro não conseguiu terminar a frase. Do andar de cima veio o som familiar. Lara gritando. Não de dor física, mas de frustração pura e raiva de uma criança que havia perdido a esperança de que alguém realmente a entendesse. Eu não quero! A voz de 7 anos ecoou pela casa. Vai embora! Todo mundo vai embora mesmo! Carmen, a governanta, apareceu no topo da escada com uma expressão cansada. Senhor Álvaro, ela trancou a porta do quarto e está jogando brinquedos na parede. Álvaro subiu as escadas com passos pesados. Do lado de fora da porta do quarto, podia ouvir os objetos batendo na parede, intercalados com soluços de raiva de uma criança que não conseguia expressar sua dor de outra forma. Lara, princesa, abre a porta para o papai. Não! Você vai trazer outra moça que vai fingir que gosta de mim e depois vai embora. A frase partiu o coração de Álvaro ao meio. Sua filha, aos 7 anos, já havia aprendido que as pessoas fingiam gostar dela. A Carla não foi embora porque não gosta de você. Foi sim, igual todas as outras. Elas ficam com cara de nojo quando precisam me ajudar. Acham que eu não vejo, mas eu vejo. Álvaro encostou a testa na porta, sentindo lágrimas queimarem os olhos. Lara não estava apenas enfrentando limitações físicas. Estava emocionalmente destruída por uma sucessão de cuidadoras que não conseguiam esconder o desconforto de lidar com suas necessidades especiais. Senhor, Carmen se aproximou. Talvez seja melhor deixá-la se acalmar sozinha. Ela tem 7 anos, Carmen. Não deveria estar se acalmando sozinha. Eu sei, mas... A governanta hesitou. As agências estão dizendo que Lara precisa de um profissional especializado. Alguém com formação em terapia ou psicologia. Terapia? Álvaro riu amargamente. Ela já faz fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento neurológico. Quantos terapeutas mais minha filha precisa? Talvez alguém que trabalhe com o emocional dela. Lara não está revoltada por causa de suas limitações, senhor. Está revoltada porque sente que ninguém a aceita como ela é. As palavras de Carmen ecoaram no corredor silencioso. Álvaro nunca havia pensado nisso.
Havia se concentrado tanto em tentar ajudar com as limitações físicas da filha que esquecera de cuidar do coração dela. Tem uma moça na porta, Carmen disse hesitante. Veio perguntar sobre trabalho. Babá disse que tem experiência com crianças que têm necessidades especiais, mas parece diferente das outras. Diferente como? Não sei explicar. Tem algo nela que não parece ter medo. Do quarto veio um silêncio súbito. Álvaro sabia que Lara estava ouvindo a conversa, como sempre fazia. Sua filha era esperta demais para a própria idade. Manda ela entrar, ele disse. Mas não prometo nada. Cíntia Silva entrou na sala como se conhecesse o lugar há anos. Não parecia intimidada pela decoração luxuosa, nem pelos restos de brinquedos quebrados espalhados pelo chão. Evidência das crises recentes de Lara. Boa tarde, Sr. Mendes. Sou Cíntia Silva. Senhorita Silva, vou ser direto. Minha filha não é uma criança fácil. Tem 7 anos, tem algumas limitações especiais e está passando por uma fase difícil. A última babá saiu hoje com marca de dentes no braço. Ela mordeu porque estava com raiva ou porque estava assustada? A pergunta pegou Álvaro desprevenido. Todas as outras babás haviam focado na mordida, não no motivo. Como assim? Crianças não mordem por maldade. Mordem quando se sentem ameaçadas, incompreendidas ou frustradas. Lara mordeu porque queria machucar ou porque não sabia como expressar o que estava sentindo? Álvaro ficou em silêncio, processando a pergunta. Eu nunca pensei dessa forma. Posso conhecê-la? Ela está no quarto, provavelmente ainda furiosa. Não vai querer conversar. Tudo bem. Às vezes é mais importante ouvir do que conversar. Subiram para o 2º andar, onde o silêncio era ensurdecedor. Álvaro bateu na porta do quarto. Lara, tem uma pessoa aqui que gostaria de te conhecer. Não quero! Veio a resposta imediata. Manda ela ir embora. Cíntia se aproximou da porta. Oi, Lara. Meu nome é Cíntia. Não precisa abrir a porta se não quiser. Posso conversar com você assim mesmo. Silêncio. Eu ouvi dizer que você é muito inteligente e que está brava porque as pessoas continuam indo embora. Um silêncio ainda mais profundo. Sabe, eu também fico brava quando as pessoas vão embora. É horrível quando sentimos que ninguém quer ficar. Álvaro ouviu um ruído baixinho do outro lado da porta. Lara se aproximando. Você também vai embora? A voz perguntou, mais madura que os 7 anos. Não sei. Isso depende de você querer que eu fique. As outras diziam que não iam embora. Mas todas foram. E por que você acha que elas foram embora? Uma pausa longa. Porque eu sou difícil. Álvaro sentiu o coração despedaçar. Sua filha de 7 anos achava que era culpada por ser difícil. Eu não acho que você seja difícil. Cíntia disse suavemente. Acho que você seja corajosa. Corajosa? A surpresa era óbvia na voz de Lara. Muito corajosa. Imagina como deve ser difícil todo dia ter pessoas novas tentando cuidar de você, sem entender o que você precisa, o que você gosta, como você se sente. Álvaro ouviu o clique da fechadura. A porta se abriu uma fresta e um olho azul espiou para fora. Você entende? Lara perguntou. Entendo. E se você deixar, eu gostaria de aprender mais sobre você. A porta se abriu um pouco mais, revelando uma menina loira de 7 anos com os olhos vermelhos de tanto chorar e uma expressão de curiosidade cautelosa. Você não vai tentar me fazer coisas que eu não consigo? Lara perguntou. A pergunta foi como um soco no estômago de Álvaro. Sua filha havia crescido acostumada com pessoas tentando forçá-la além de seus limites. Não, Cíntia respondeu sem hesitar. Vou tentar te conhecer, descobrir do que você gosta, o que te deixa feliz, como posso ser uma boa amiga. Amiga? Lara repetiu a palavra como se fosse algo raro e precioso. Se você quiser, eu gostaria muito de ser sua amiga. Pela primeira vez em meses, Álvaro viu algo que pensava ter perdido para sempre. Um sorriso pequeno, mas genuíno, no rosto da filha. Quer entrar no meu quarto? Lara perguntou timidamente. Quero muito. Álvaro ficou observando da porta, enquanto Cíntia entrava no quarto de Lara e se sentava no chão, ficando na altura da menina. Não fez perguntas sobre a condição dela, não ofereceu pena ou piedade.
Simplesmente olhou ao redor e disse: "Que quarto legal! Posso ver seus desenhos?" E pela primeira vez em 8 meses, Lara começou a falar animadamente, mostrando seus trabalhos, contando sobre suas histórias favoritas, rindo de verdade. Álvaro desceu para a sala sentindo algo que não sentia há muito tempo: alívio. Não porque Cíntia fosse curar Lara, mas porque finalmente havia alguém que via sua filha como uma criança, não como um problema a ser resolvido. 1 hora depois, Cíntia desceu, deixando Lara desenhando tranquilamente no quarto. "Ela é incrível", Cíntia disse. "Inteligente, sensível, cheia de personalidade. E revoltada, e difícil, e não vai aceitar que você..." "Senhor Mendes", Cíntia o interrompeu suavemente. "Lara não é revoltada. Ela está machucada. Existe uma diferença enorme." Álvaro olhou para ela, sentindo que finalmente alguém havia entendido algo que ele mesmo não conseguira ver. "O que você faria diferente das outras?" "Eu a trataria como ela merece ser tratada, como uma menina normal que precisa de alguns cuidados especiais. E quanto ao cuidado físico, ela precisa de ajuda para muitas coisas, e eu a ajudaria. Mas primeiro conquistaria a confiança dela. Primeiro mostraria que estou aqui porque quero estar, não porque é meu trabalho." Álvaro estudou o rosto de Cíntia, procurando sinais de falsidade ou interesse financeiro. Encontrou apenas sinceridade. "Quando você pode começar?" "Agora, se for necessário." "Não prometa que vai ficar se não tem certeza. Lara já sofreu demais com pessoas que vão embora." Cíntia o olhou nos olhos com uma firmeza que o surpreendeu. "Senhor Mendes, eu não vou embora. Não até Lara não precisar mais de mim." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Lara jantou na mesa da cozinha em vez de no quarto. Falou sem parar sobre a moça legal que havia prometido voltar no dia seguinte, que havia gostado dos seus desenhos, que não havia tentado fazer ela fazer coisas impossíveis. "Papai", ela disse enquanto Álvaro a colocava na cama, "a Cíntia é diferente." "Diferente como, princesa?" "Ela olhou para mim como se eu fosse normal, como se não tivesse nada de errado comigo." As palavras da filha ecoaram na mente de Álvaro enquanto ele descia para o escritório. Há quanto tempo ele mesmo não olhava para Lara como se ela fosse normal? Há quanto tempo havia parado de ver a menina extraordinária por trás de suas limitações? Pela primeira vez em meses, Álvaro dormiu sem o peso esmagador da culpa no peito. Sua filha não precisava ser consertada. Precisava ser amada, aceita, tratada como a criança incrível que sempre havia sido. O que ele não sabia era que Cíntia não estava ali apenas para cuidar de Lara. Estava ali para revolucionar completamente a forma como a família via limitações, possibilidades e o verdadeiro significado de cura. Álvaro acordou às 5 da manhã com o som do silêncio. Pela primeira vez em 8 meses, não havia gritos vindos do quarto de Lara. Não havia portas batendo. Não havia o som devastador de uma criança de 7 anos destruindo o próprio quarto em pura frustração. Ele se levantou e caminhou até a porta do quarto da filha, o coração apertado com uma mistura de alívio e desconfiança. Será que Cíntia havia realmente conseguido o que nenhuma das outras babás conseguira? Ou isso era apenas a calmaria antes de uma tempestade ainda maior? Através da fresta da porta, podia ver Lara dormindo tranquilamente, com uma expressão serena no rosto que ele não via há tanto tempo que quase havia esquecido como era. Ao lado da cama, num papel amassado no chão, havia um desenho. Uma mulher de cabelos castanhos sorrindo, com a palavra amiga escrita em letras tortas embaixo. "Senhor Álvaro." Carmen apareceu no corredor sussurrando. "A senhorita Cíntia chegou." "Já? São 5:30 da manhã." Ela disse que queria preparar o café da manhã para a Lara, algo especial. Álvaro desceu para a cozinha e encontrou Cíntia preparando panquecas em formato de estrela, cantarolando baixinho uma música que não reconhecia. "Bom dia", ele disse ainda desconfiado. "Você sempre chega tão cedo?" "Bom dia, Sr. Álvaro. Cheguei cedo porque quero que Lara acorde com algo bom pela primeira vez em muito tempo." Cíntia se virou segurando uma espátula. Como ela dormiu? A noite toda. Sem um grito sequer. Álvaro a estudou. "O que você fez ontem depois que eu saí do quarto?" "Conversei com ela. Realmente conversei. Não falei para ela. Falei com ela."
Qual a diferença? Cíntia parou de mexer a massa das panquecas. A diferença é que quando falamos para uma criança, estamos dando ordens, instruções, dizendo o que ela deve fazer. Quando falamos com ela, estamos ouvindo o que ela tem a dizer. E o que Lara tinha a dizer? Muita coisa. Ela me contou que sente que decepciona todo mundo, que tem medo de fazer as pessoas passarem raiva, que às vezes finge estar dormindo quando ouve você chorando no escritório. A última frase atingiu Álvaro como um tiro. Ela ouve? As crianças sempre ouvem mais do que imaginamos. E Lara é uma menina muito sensível. Ela carrega não apenas a própria dor, mas a sua também. Álvaro se sentou pesadamente numa das cadeiras da cozinha. Eu tentei esconder dela, e ela tentou esconder de você que sabia. Vocês dois estão protegendo um ao outro, mas acabaram se isolando. Nesse momento, ouviram passos lentos descendo as escadas. Era Lara, se movendo devagar, mas sozinha, segurando no corrimão. Quando chegou à cozinha, seus olhos se iluminaram ao ver as panquecas em forma de estrela. "Bom dia, princesa", Álvaro disse, se levantando para ajudá-la. "Eu consigo", Lara disse com uma firmeza que o surpreendeu. Havia algo diferente na voz dela. Menos raiva, mais determinação. "Bom dia, Lara", Cíntia disse alegremente. "Dormiu bem? Sonhei com a história que você me contou. Da menina que descobriu que tinha superpoderes." Álvaro franziu a testa. "Que história?" A Cíntia contou sobre uma menina que achava que era fraca, mas descobriu que na verdade era a mais forte de todas. Só que o poder dela era diferente dos outros. "E qual era o poder dela?" Álvaro perguntou curioso. Lara sorriu. Um sorriso genuíno que fez o coração dele saltar. Ela conseguia ver o coração das pessoas. Sabia quem era bom e quem era ruim só de olhar. Cíntia colocou um prato de panquecas em forma de estrela na frente de Lara. "E você acha que tem esse poder também?" "Acho que sim. Por isso eu sabia que você era diferente das outras moças." Álvaro observou a filha comer com apetite. Outra coisa que não via há semanas. Lara sempre brigava na hora das refeições, se recusava a comer, transformava cada momento em uma batalha. Mas ali estava ela, conversando animadamente e comendo como uma criança normal. "Cíntia", Lara disse entre uma garfada e outra, "você pode me ensinar a fazer panquecas?" "Claro! Que tal fazermos juntas amanhã? Mesmo eu não conseguindo ficar em pé por muito tempo?" A pergunta inocente cortou o ar como uma lâmina. Álvaro sentiu a garganta apertar, mas Cíntia respondeu com naturalidade. "Existem muitas formas de cozinhar, Lara. Podemos adaptar tudo para você. O importante é nos divertirmos juntas." As outras moças sempre diziam que eu não podia fazer as coisas porque era perigoso. "E o que você acha disso?" Cíntia perguntou. Lara pensou por um momento, mastigando devagar. "Acho que elas tinham medo. Não de mim, mas de me machucar. Aí preferiam não deixar eu tentar." A maturidade da resposta deixou Álvaro sem palavras. Sua filha de 7 anos havia conseguido articular algo que ele mesmo não conseguia entender. A diferença entre proteção e superproteção. "E você, Lara, tem medo de tentar coisas novas?" "Tenho", ela admitiu baixinho. "Mas também tenho raiva de não tentar." Depois do café da manhã, Álvaro se preparava para sair para o trabalho quando ouviu risadas vindas da sala. Espiou pela porta e viu algo que fez seu coração apertar. Lara estava no chão, brincando de montar quebra-cabeças com Cíntia, rindo alto toda vez que conseguia encaixar uma peça. "Consegui!" Lara gritou quando completou uma sessão do quebra-cabeças. "Olha, Cíntia, consegui sozinha. Você é incrível. Sabia que conseguiria." Era a primeira vez em meses que Álvaro via a filha comemorando uma conquista, em vez de se frustrando com suas limitações. "Senhor Álvaro?" Cíntia o chamou quando o viu na porta. "Poderia conversar com o senhor antes de sair?" Saíram para o jardim, deixando Lara concentrada no quebra-cabeças. "Como você conseguiu isso?" Álvaro perguntou direto. "Em uma noite, você fez mais progresso com ela do que todos os especialistas em meses. Porque eu não tentei mudá-la. Tentei entendê-la. Qual a diferença?" Cíntia se apoiou na mureta do jardim, olhando de volta para a casa, onde Lara continuava brincando. Todos os profissionais que passaram aqui vieram com a mentalidade de consertar Lara.
Queriam que ela se adaptasse ao mundo deles. Eu vim com a ideia de me adaptar ao mundo dela. E como é o mundo dela? É um mundo onde ela se sente diferente, rejeitada, como um fardo para os outros. Mas também é um mundo cheio de inteligência, criatividade e uma vontade enorme de ser aceita. Álvaro ficou em silêncio, processando as palavras. Senhor Álvaro, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor já brincou com Lara? Não supervisionar terapias ou exercícios, mas realmente brincar? A pergunta o atingiu como um soco. Desde o diagnóstico, Ele não conseguiu terminar a frase. O senhor tem medo dela? Medo? Não! Eu tenho medo por ela. Medo de machucá-la, de forçá-la além dos limites, de criar expectativas irreais. E enquanto o senhor tem esses medos, Lara sente que o pai não quer estar perto dela. As palavras ecoaram no jardim silencioso. Álvaro olhou para a janela da sala, onde podia ver Lara concentrada no quebra-cabeças, e percebeu uma verdade devastadora. Há 2 anos, desde o diagnóstico, ele havia parado de ser pai e se tornado apenas um coordenador de cuidados médicos. O que eu faço? Ele perguntou, a voz quebrada. Volta a ser pai dela. Não o pai da criança que o senhor queria que ela fosse, mas o pai da criança incrível que ela é. E se eu não souber como? Então aprende, junto com ela. Álvaro passou o resto do dia no escritório, mas pela primeira vez em 2 anos, não conseguiu se concentrar no trabalho. As palavras de Cíntia ecoavam em sua mente. Volta a ser pai dela. Quando chegou em casa à noite, encontrou Lara na sala, desenhando numa mesa baixa que Cíntia havia improvisado para ela ficar mais confortável. Oi, papai, Lara disse animada, sem levantar os olhos do desenho. Olha o que eu fiz. Álvaro se aproximou e viu um desenho de uma família. Um homem alto, uma mulher de cabelos castanhos e uma menina no meio, todos de mãos dadas. Embaixo escrito em letras caprichadas. Minha nova família. Está lindo, princesa. Quem são essas pessoas? Você, eu e a Cíntia, Lara respondeu naturalmente. Ela disse que família não é só quem nasceu junto, mas quem escolhe ficar junto. Álvaro sentiu os olhos arderem. E você escolheu a Cíntia para a nossa família? Escolhi. Ela me escolheu primeiro. Cíntia apareceu na porta da sala. Senhor. Álvaro, Lara tem uma pergunta para fazer ao senhor. Lara largou o lápis e olhou para o pai com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos. Papai, você tem vergonha de mim? A pergunta cortou mais fundo que qualquer diagnóstico médico. Por que você pergunta isso, princesa? Porque você nunca me leva para lugar nenhum. Nunca me apresenta para seus amigos. Quando tem visita, você sempre pede para eu ficar no quarto. Álvaro se ajoelhou ao lado da mesa, ficando na altura dos olhos da filha. Lara, eu nunca jamais tive vergonha de você. Eu tenho orgulho de você todos os dias. Então por que me esconde? A pergunta simples e direta de uma criança de 7 anos expôs uma verdade que Álvaro havia tentado negar por 2 anos. Ele estava escondendo Lara não para protegê-la, mas para proteger a si mesmo dos olhares de pena e julgamento dos outros. Porque eu estava com medo, ele admitiu. Medo que as pessoas não soubessem como falar com você, como te tratar. Mas se elas não me conhecem, como vão aprender? A lógica cristalina de uma criança de 7 anos fez Álvaro perceber o quão idiota havia sido. Lara estava certa. Como as pessoas iam aprender a conviver com diferenças se ele as mantinha escondidas? Você está certa, princesa. Totalmente certa. Então você pode me levar para conhecer onde você trabalha? Igual outros pais fazem? Álvaro olhou para Cíntia, que assentiu encorajadoramente. Claro, Lara. Que tal irmos lá amanhã? O sorriso que iluminou o rosto de Lara valeu mais que todos os tratamentos caros que ele havia pago nos últimos 2 anos. Naquela noite, Álvaro colocou Lara na cama e, pela primeira vez desde o diagnóstico, sentou na beirada da cama para conversar. Papai, Lara disse enquanto ele a cobria. A Cíntia disse que você chora às vezes no escritório. Álvaro engoliu em seco. É verdade. Você chora porque eu sou diferente? Não, Lara. Eu choro porque tenho medo de não ser um bom pai para você. Mas você é um bom pai. Você cuida de mim, me dá tudo o que eu preciso. Dar coisas não é ser um bom pai, princesa. Ser um bom pai é estar presente, brincar, conversar.
te levar para conhecer o mundo. E você vai fazer isso agora? Álvaro beijou a testa da filha. Vou. Prometo que vou. Promessa de verdade? Promessa de verdade. Quando Lara adormeceu, Álvaro desceu para o escritório onde Cíntia estava organizando alguns papéis. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por me devolver minha filha. Por me mostrar que eu estava sendo um pai covarde. Cíntia sorriu. O senhor nunca foi covarde. Estava apenas perdido. E agora? Agora o senhor tem a chance de conhecer de verdade a menina incrível que Lara sempre foi. Álvaro olhou pela janela do escritório, vendo o jardim onde uma vez sonhara ver Lara brincando livremente. Talvez ela nunca brincasse da forma que ele havia imaginado, mas isso não significava que não podia brincar da forma dela. Cíntia, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente veio trabalhar aqui? E não me diga que foi só pelo emprego. Cíntia ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque eu também fui uma criança que se sentiu diferente. E sei como é devastador crescer achando que você é um fardo para as pessoas que ama. E alguém te ajudou? Sim. Uma professora que viu em mim o que eu não conseguia ver em mim mesma. Ela mudou minha vida. E agora você faz o mesmo por outras crianças. Tento. Porque toda criança merece ter pelo menos uma pessoa que acredite totalmente nela. Álvaro assentiu, finalmente entendendo. Cíntia não estava ali apenas para cuidar de Lara. Estava ali para salvar uma família que havia esquecido como se amar. E pela primeira vez em 2 anos, Álvaro Mendes dormiu em paz, sabendo que sua filha estava não apenas segura, mas feliz. O que ele não sabia era que os próximos dias revelariam não apenas a transformação emocional de Lara, mas descobertas sobre suas capacidades que nenhum médico havia imaginado ser possível. Papai, você vai me deixar no carro de novo? A pergunta de Lara cortou Álvaro como uma lâmina. Eles estavam parados no estacionamento do prédio da empresa, e sua filha de 7 anos o olhava com uma mistura de esperança e resignação que fazia seu coração sangrar. Não, princesa. Hoje você vem comigo. Promessa de verdade? Ou você vai mudar de ideia quando ver as pessoas olhando? A frase atingiu Álvaro como um soco no estômago. Sua filha havia aprendido a ler seus medos melhor que ele mesmo. Quantas vezes havia prometido levá-la a lugares e desistido no último minuto, inventando desculpas sobre não ser apropriado ou ser muito cansativo. Promessa de verdade, ele disse, mas sua voz tremeu. No saguão do prédio, o inferno começou. Roberto, o porteiro, travou quando viu Lara. Seus olhos se moveram rapidamente, tentando processar a situação sem saber onde olhar, o que dizer, como agir. Bom dia, senhor. Mendes. Roberto gaguejou, claramente desconfortável. Bom dia. Esta é minha filha, Lara. O silêncio que se seguiu foi devastador. Roberto olhava alternadamente para Álvaro e para Lara, como se esperasse que alguém explicasse a situação. Álvaro sentiu o rosto queimar de vergonha. Não de Lara, mas de si mesmo por ter criado essa situação constrangedora. Oi! Lara disse com uma alegria forçada que partiu o coração do pai. Mesmo aos 7 anos, ela havia aprendido a compensar o desconforto dos adultos com um entusiasmo exagerado. Oi! Roberto respondeu, ainda perdido. No elevador, Álvaro observou Lara pelo espelho. Ela mantinha um sorriso no rosto, mas suas mãos estavam crispadas, os dedos brincando nervosamente com a barra do vestido. Sua filha estava aterrorizada, mas fingindo estar bem para não decepcionar o pai. Lara, se você quiser voltar para casa... Não! Ela respondeu rápido demais. Eu quero ficar. Por favor, papai. Eu vou ser boa, eu prometo. A frase despedaçou Álvaro. Sua filha achava que precisava ser boa para merecer estar ali, como se sua presença fosse um favor, não um direito. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, o verdadeiro pesadelo começou. Sandra, a secretária, levantou da mesa e sua expressão passou de surpresa para um pânico mal disfarçado. Senhor Mendes, quer dizer, ela... Sandra gaguejou, claramente sem saber como reagir. Esta é minha filha, Lara. Álvaro disse com uma firmeza que não sentia. Ah, claro! Oi, querida! Sandra disse com uma voz aguda e artificial que usamos com crianças muito pequenas.
Lara tinha 7 anos, não 2, mas as pessoas sempre falavam com ela como se suas limitações físicas afetassem sua inteligência. Álvaro viu a luz se apagar nos olhos de Lara. Mais uma pessoa que a via como um bebê quebrado. Enquanto caminhavam pelo corredor, outros funcionários começaram a aparecer. E o pior começou. Os sussurros. É a filha dele. Coitadinha. Não sabia que ele tinha. Como ele consegue? Cada palavra era uma punhalada. Álvaro sentia a raiva ferver no peito, mas não sabia contra quem direcionar. Contra os funcionários por serem ignorantes, ou contra si mesmo por ter exposto Lara a isso. Papai, Lara sussurrou puxando sua manga. Todo mundo está olhando. Não liga para eles, princesa. Eles estão com pena de mim? A pergunta simples e direta fez Álvaro querer gritar. Sim, estavam com pena. Pena da coitadinha, que não era normal. E ele próprio havia alimentado essa visão por 2 anos, escondendo Lara como se ela fosse uma vergonha. Marcos! Álvaro chamou um funcionário da contabilidade, determinado a quebrar o constrangimento. Esta é minha filha, Lara. Marcos se aproximou com um sorriso forçado, falando devagar como se Lara não pudesse entender. Oi, Lara, como você está? Bem, Lara respondeu baixinho, toda sua confiança evaporada. Ela é muito inteligente, Álvaro disse, tentando desesperadamente mostrar que sua filha era mais que uma tragédia ambulante. Ah, que legal! Marcos respondeu sem convicção, claramente querendo escapar da situação constrangedora. Na sala de Álvaro, Lara finalmente desabou. Sentou numa cadeira e olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Eles não gostaram de mim, ela disse com a voz embargada. Não é isso, princesa. É sim. Eu vi nos olhos deles. Eles ficaram com medo de mim. Álvaro se ajoelhou na frente da filha, sentindo seu mundo desabar. Lara, as pessoas só precisam te conhecer melhor. Papai, para de mentir! Lara explodiu, e pela primeira vez desde que chegaram, sua voz voltou a ter vida. Eu sei que sou diferente. Eu sei que as pessoas ficam estranhas quando me veem. Eu não sou idiota. A raiva de Lara era devastadora porque era justa. Álvaro havia tentado protegê-la da realidade cruel do mundo. Mas no processo havia feito algo pior. Havia ensinado que ela deveria se esconder. Você tem razão, ele admitiu, a voz quebrada. As pessoas ficam estranhas, e eu não deveria ter escondido isso de você. Por que elas fazem isso? Porque elas não sabem como lidar com pessoas diferentes. E porque eu nunca dei a elas a chance de aprender. Nesse momento, Sandra bateu na porta. Sr. Mendes, desculpe interromper, mas o Sr. Takeshi chegou para a reunião. Ele parece bem irritado. Álvaro olhou para Lara, dividido entre o trabalho e a filha que estava claramente abalada. Vai, papai, Lara disse limpando as lágrimas. Eu fico aqui quietinha. Prometo que não vou atrapalhar ninguém. A frase foi como uma facada no coração. Sua filha havia aprendido que sua existência era um incômodo. Você quer vir comigo? É uma reunião de negócios, mas... Eu posso? Lara perguntou surpresa. Pode. Mas tem que prometer que vai falar se ficar desconfortável. Prometo. A sala de reuniões estava carregada de tensão. O Sr. Takeshi, empresário japonês conhecido pela rigidez, parecia furioso com os atrasos na entrega. Quando Álvaro entrou com Lara, o silêncio se tornou ensurdecedor. Sr. Takeshi, Álvaro começou, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Peço desculpas pelo atraso. Esta é minha filha, Lara. O empresário japonês olhou para Lara com uma expressão impassível que foi interpretada por todos como desaprovação. Álvaro sentiu que havia cometido o maior erro da carreira. Mas então, algo inesperado aconteceu. Lara se curvou ligeiramente e disse com uma pronúncia perfeita. Konnichiwa, Takeshi-san. Gomen nasai, ojama shimasu. O rosto do Sr. Takeshi se transformou completamente. Ele respondeu em japonês, claramente surpreso. Lara riu e respondeu de volta, fluentemente. Meu Deus! O tradutor sussurrou. Ela está conversando em japonês perfeito. A reunião que deveria ser um desastre se transformou. Sr. Takeshi, impressionado com a inteligência e educação de Lara, esqueceu completamente sua irritação. Eles conversaram sobre cultura japonesa, sobre respeito, sobre a importância da família nos negócios. Quando a reunião terminou,
Sr. Takeshi se despediu de Lara com reverências formais e disse algo em japonês que fez ela rir. O que ele disse? Álvaro perguntou. Que eu sou um tesouro raro e que você tem muita sorte de ser meu pai. Do lado de fora da sala, os funcionários que haviam testemunhado a transformação da reunião olhavam para Lara com uma mistura de admiração e vergonha pelo comportamento anterior. Como você aprendeu japonês? Marcos perguntou, agora genuinamente interessado. Leio muito, Lara respondeu simplesmente. E assisto desenhos japoneses com legenda. Ela também fala francês e está aprendendo mandarim, Álvaro disse, finalmente com orgulho na voz. Mas a revelação das habilidades de Lara apenas evidenciou o quanto ele havia subestimado a própria filha. Quantas outras capacidades ela havia desenvolvido em silêncio, escondida no quarto, enquanto ele se lamentava pelas limitações dela. No caminho de volta para casa, Lara estava quieta. Não era a quietude feliz da manhã, mas um silêncio pesado. O que você está pensando, princesa? Estou pensando que hoje foi bom e ruim ao mesmo tempo. Como assim? Foi bom porque eu mostrei que sou inteligente. Mas foi ruim porque vi como as pessoas realmente pensam sobre mim. Álvaro parou o carro no acostamento e se virou para a filha. Lara, me perdoa. Por quê? Por ter te escondido do mundo. Por ter feito você achar que era um fardo. Por não ter mostrado antes o quão incrível você é. Lara ficou em silêncio por um momento. Papai, você teve vergonha de mim hoje? Não. Eu tive vergonha de mim. Vergonha de ter demorado tanto para ver quem você realmente é. E quem eu sou? Álvaro olhou nos olhos da filha. Olhos inteligentes, determinados, cheios de uma força que ele havia ignorado por 2 anos. Você é extraordinária, Lara. Não apesar das suas diferenças, por causa delas. Naquela noite, enquanto Lara dormia, Álvaro se sentou no escritório com Cíntia. Hoje foi um desastre, ele disse. Foi necessário, Cíntia respondeu. Lara precisava ver a realidade. E o senhor precisava ver o quanto a subestimou. Ela é mais forte do que eu imaginava. Muito mais. E amanhã ela vai provar isso de uma forma que vai chocar o senhor. O que você quer dizer? Cíntia sorriu misteriosamente. Amanhã Lara vai fazer algo que todos os médicos disseram ser impossível. E vai fazer porque ninguém nunca disse a ela que era impossível. Álvaro sentiu um misto de ansiedade e expectativa. Depois do dia de hoje, estava começando a perceber que talvez a maior limitação de Lara não fossem suas condições físicas. Era a forma como o mundo, incluindo ele próprio, havia desistido dela antes mesmo de conhecê-la de verdade. O que ele não sabia era que no dia seguinte descobriria que alguns impossíveis eram apenas coisas que nunca haviam sido tentadas com amor, paciência e a crença inabalável no potencial humano. Não, eu não quero mais tentar. O grito desesperado de Lara ecoou pela casa como um tiro. Álvaro subiu as escadas correndo, o coração disparado, e encontrou sua filha de 7 anos no chão do quarto, cercada por almofadas e barras de apoio que Cíntia havia posicionado cuidadosamente. O que está acontecendo aqui? Álvaro rugiu, vendo lágrimas de frustração escorrendo pelo rosto da filha. Eu machuquei ela! Cíntia estava ajoelhada ao lado de Lara, com as próprias mãos tremendo. Senhor Álvaro, eu juro que foi sem querer. Ela estava tentando se apoiar e... Tentando se apoiar? Álvaro explodiu. Você enlouqueceu? Eu confiei em você. Disse para não fazer nada que pudesse machucá-la. Lara soluçava no chão, segurando o joelho que havia batido na queda. Doeu tanto, papai. E eu achei que dessa vez ia conseguir... Conseguir o quê? Álvaro se ajoelhou ao lado da filha, inspecionando cada centímetro em busca de ferimentos graves. Lara, me diz onde dói. No joelho e no coração. Ela sussurrou entre soluços. Papai, eu quase consegui ficar em pé sozinha. Quase. Mas aí eu caí e... Ficar em pé? A voz de Álvaro saiu como um rugido. Ele se virou para Cíntia com uma fúria assassina nos olhos. Você prometeu que não ia criar falsas esperanças. Prometeu que não ia fazer ela tentar coisas impossíveis. Senhor Álvaro, deixe eu explicar. Explicar o quê? Álvaro se levantou tremendo de raiva. Que você é mais uma charlatã? Mais uma que vendeu esperanças falsas? Que você torturou minha filha com a fantasia de que ela podia andar? Cíntia estava pálida.
mas não baixou os olhos. Ela pode, senhor. Ela pode andar. Pare! Álvaro gritou tão alto que Lara se encolheu no chão. Pare de mentir. 12 médicos, 12, disseram que é impossível. Os melhores especialistas do país. E você acha que sabe mais que todos eles? Papai, não grita com a Cíntia. Lara tentou se defender, mas sua voz saiu fraca e quebrada. Ela não está mentindo. Eu senti minhas pernas hoje. Pela primeira vez na vida, eu senti força nelas. Você não sentiu nada, Lara. É só sua imaginação. É só mais uma pessoa enchendo sua cabeça com fantasias cruéis. As palavras saíram como veneno da boca de Álvaro, e ele viu o exato momento em que elas destroçaram sua filha. Lara parou de chorar, parou de falar, parou até de respirar direito. Ela apenas o olhou com uma expressão de traição tão profunda que fez algo morrer dentro dele. Você não acredita em mim, ela sussurrou. Meu próprio pai não acredita em mim. Lara, não é isso. É sim! Ela gritou com uma força que não parecia possível para uma criança no chão. Você acha que eu sou mentirosa? Acha que eu sou burra? Acha que eu não sei o que sinto no meu próprio corpo? Eu só estou tentando te proteger. Você está tentando me matar. A frase saiu como um grito primal, carregado de uma dor tão pura que Álvaro recuou como se tivesse levado um tapa. Você está matando minha esperança. Está matando minha vontade de tentar. Cíntia se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Lara, respira. Vamos respirar juntas. Não! Lara se contorceu tentando se afastar. Vai embora! Vai embora igual todas as outras! Meu pai já decidiu que eu sou um caso perdido mesmo. Álvaro sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Lara, eu nunca disse isso. Não precisou dizer, tá escrito na sua cara. Ela o olhou com uma maturidade devastadora. Você tem nojo de mim. Tem vergonha de ter uma filha quebrada. Isso não é verdade. Então por que você nunca deixa eu tentar? Lara berrou, e sua voz ecoou pela casa inteira como um lamento. Por que toda vez que alguém quer me ajudar, você manda embora? Por que você prefere me ver triste mais segura do que feliz tentando? A pergunta perfurou Álvaro como uma bala. Ele olhou para a filha, cabelos grudados no rosto molhado de lágrimas, olhos vermelhos de tanto chorar, corpo pequeno tremendo de raiva e frustração, e viu a verdade nua e crua. Ele estava matando os sonhos da própria filha em nome de protegê-la. Porque eu tenho medo, ele admitiu, a voz quebrada. Tenho medo que você se machuque tentando. Tenho medo que você sofra ainda mais quando descobrir que não consegue. E se eu conseguir? Lara perguntou. E havia algo em sua voz que fez Álvaro arregalar os olhos. E se eu conseguir e você tiver desperdiçado anos me impedindo de tentar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Álvaro olhou para Cíntia, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mostre para ele. Cíntia sussurrou para Lara. Mostre o que você conseguiu hoje antes de cair. Ele não vai acreditar. Vai, porque ele te ama mais que o próprio medo. Lara limpou o nariz na manga e olhou para o pai com uma determinação que cortou o coração dele. Papai, me ajuda a sentar na cama. Álvaro a pegou no colo, sentindo como ela estava tremendo. Colocou-a sentada na beirada da cama, as pernas balançando livres. Agora sai de perto, Lara disse. Lara, sai de perto, ela gritou. Você vai ficar querendo me segurar e eu não vou conseguir. Álvaro recuou, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Cíntia se posicionou do outro lado do quarto, longe o suficiente para não ajudar, perto o suficiente para aparar uma queda. Lara respirou fundo e colocou as mãos na beirada da cama. Álvaro viu os músculos dos braços dela se contraírem. Viu sua expressão se concentrar de uma forma que ele nunca havia visto. Lara, não force. Fica quieto, ela rosnou. E havia algo feroz em sua voz. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ela começou a se inclinar para a frente, transferindo o peso para as pernas. Álvaro segurou a respiração, pronto para correr e a parar a queda inevitável. Mas a queda não veio. Lara ficou em pé. Por 3 segundos eternos, ela ficou ali, em pé, sozinha, sem apoio, tremendo como uma folha, mas de pé. Seus olhos encontraram os do pai e havia neles um triunfo tão puro,
tão absoluto que Álvaro sentiu seu mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Eu consegui, ela sussurrou. E então suas pernas cederam e ela caiu de volta na cama. Álvaro ficou paralisado, a mente tentando processar o que havia acabado de ver. Era impossível. Os médicos haviam dito que era impossível. 12 especialistas, exames, diagnósticos definitivos. Como? Ele sussurrou. Cíntia se aproximou devagar. Porque ninguém nunca explicou para o corpo dela que não podia. Porque eu trabalhei com ela não tentando consertar o que estava quebrado, mas fortalecendo o que sempre funcionou. Mas os médicos olharam para diagnósticos. Eu olhei para Lara. Álvaro se aproximou da filha, que estava ofegante, mas sorrindo através das lágrimas. Lara, você realmente ficou em pé? Como fiquei? E amanhã vou ficar por mais tempo, e depois vou dar um passo, e depois 2. A determinação feroz na voz dela foi como um tapa na cara de Álvaro. Sua filha não estava fantasiando, estava planejando, estava lutando, estava vencendo. Por que você nunca me contou que estava tentando isso? Porque você não deixaria, Lara respondeu com uma franqueza brutal. Porque você tem mais medo dos meus sonhos do que eu tenho das minhas quedas. A frase cortou Álvaro mais fundo que qualquer diagnóstico médico. Ele olhou para a filha, essa menina guerreira de 7 anos que havia conseguido ficar em pé enquanto o mundo inteiro dizia que era impossível, e percebeu que havia sido o maior obstáculo nos sonhos dela. Me perdoa, ele sussurrou, se ajoelhando ao lado da cama. Me perdoa por não acreditar em você. Você acredita agora? Álvaro olhou nos olhos da filha, olhos cheios de dor, esperança, determinação e um amor incondicional que ele não merecia. Acredito, e vou estar aqui para cada tentativa, cada queda, cada vitória. Mesmo se eu nunca conseguir andar de verdade, mesmo se você voar. Lara sorriu, e foi o sorriso mais bonito que Álvaro havia visto na vida. Papai? Sim? Eu vou andar. Pode demorar, pode doer, pode ser difícil, mas eu vou andar. E olhando para sua filha, essa menina que havia acabado de desafiar todas as leis da medicina com pura força de vontade, Álvaro soube que ela estava certa, porque alguns milagres não vêm dos céus, vêm do coração humano quando ele se recusa a aceitar o impossível. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Álvaro Mendes dormiu acreditando em milagres. E no andar de cima, uma menina de 7 anos planejava conquistas que fariam o mundo repensar os limites do que é possível quando se tem amor, determinação e alguém que acredita em você. 3 meses. 3 meses desde que Lara havia ficado em pé por aqueles 3 segundos eternos, e o inferno havia se tornado rotina na casa dos Mendes. Todos os dias, sem exceção, os gritos de dor e frustração ecoavam pelas paredes de mármore como lamentos de uma alma em agonia. Eu não consigo, Lara berrou pela 1000ª vez, sua voz rouca de tanto chorar. Eu odeio isso! Eu odeio tudo! Álvaro observava da porta do quarto, os punhos cerrados, vendo a filha desabar mais uma vez no chão após tentar dar um passo. 3 meses de quedas brutais, de joelhos machucados, de esperanças destruídas todos os dias. 3 meses vendo sua filha de 7 anos se torturar na busca de algo que talvez fosse realmente impossível. Lara, vamos parar por hoje, Cíntia disse suavemente, se aproximando da menina que soluçava no chão. Não! Lara gritou, afastando Cíntia com uma força desesperada. Eu quero tentar de novo. Eu preciso conseguir. Princesa, você já tentou 15 vezes hoje. E vou tentar mais 15, ela berrou, tentando se levantar sozinha e caindo novamente. Por que todo mundo quer que eu desista? Por que vocês não acreditam que eu consigo? Álvaro entrou no quarto, o coração despedaçado vendo o estado da filha. 3 meses de luta feroz, e ela estava mais longe de andar do que no primeiro dia. Os médicos haviam sido claros. Aqueles 3 segundos em pé haviam sido um espasmo muscular, uma contração involuntária. Não era real, não era progresso. Era apenas o corpo pregando uma peça cruel. Lara, chega, ele disse, tentando manter a voz firme. Você está se machucando. E daí? Ela gritou, o rosto vermelho e molhado de lágrimas.
Prefiro me machucar tentando do que morrer sem tentar. A frase cortou Álvaro como uma lâmina. Sua filha de 7 anos falava sobre morrer com uma naturalidade que fazia seu sangue gelar. Você não vai morrer, princesa. Você vai viver uma vida linda, mesmo sem andar? Lara o interrompeu com uma fúria que fez Álvaro recuar. É isso que você ia dizer? Lara, é verdade. É o que todo mundo pensa. Que eu deveria aceitar, conformar, ser uma boa menina quebrada que não incomoda ninguém. Cíntia se aproximou devagar. Ninguém pensa isso, Lara. Pensam sim! Ela berrou, batendo os punhos no chão com uma força que fez eco pelo quarto. Eu vejo nos olhos de vocês. Vocês acham que eu sou louca, que estou perseguindo algo impossível. O silêncio que se seguiu foi devastador, porque ela estava certa. Nos últimos 3 meses, Álvaro havia começado a duvidar. A ver o desespero da filha e pensar se não seria melhor ela desistir, aceitar, se conformar com uma vida normal dentro de suas limitações. Talvez. Ele começou, e viu os olhos de Lara se arregalarem de horror. Talvez o quê, papai? Talvez devêssemos focar em outras coisas. Você é tão inteligente, tão criativa. Você quer que eu desista? A acusação saiu como um grito primal. Meu próprio pai quer que eu desista. Eu só quero que você pare de se torturar. Isso é tortura para você, não para mim. Lara estava tendo um ataque de raiva como Álvaro nunca havia visto. Para mim é esperança. É a única coisa que me mantém viva. Lara, você está exagerando. Estou! Ela berrou e havia algo feroz em seus olhos. Você sabe o que eu penso toda noite antes de dormir, papai? Eu penso em andar, em levantar dessa maldita cama e andar até a janela, em correr no jardim, em dançar. As palavras saíam como balas, cada uma perfurando o coração de Álvaro. E você sabe o que eu penso quando acordo de manhã? Que hoje pode ser o dia, que hoje meu corpo vai obedecer, que hoje eu vou conseguir. Álvaro estava chorando, mas Lara não parava. E agora você quer tirar isso de mim? Quer que eu aceite que nunca vou ser mais que uma menina em uma cama? Que eu desista do único sonho que tenho? Princesa, você pode ter outros sonhos. Eu não quero outros sonhos. Ela gritou com uma dor tão pura que fez Álvaro cambalear. Eu quero esse! Eu mereço esse! Cíntia, que havia ficado em silêncio observando a explosão, finalmente falou. Ela tem razão. Como? Álvaro se virou para ela incrédulo. Lara tem razão. Ela merece esse sonho. E merece que lutemos por ele. Cíntia, 3 meses. 3 meses de tortura. Ela não conseguiu nem ficar em pé de novo. Porque vocês dois desistiram dela. Cíntia disse com uma calma devastadora. Porque vocês pararam de acreditar. A acusação atingiu Álvaro como um tiro. Isso não é verdade. É sim. Lara sussurrou do chão, a voz quebrada. Eu sinto quando vocês param de acreditar. Sinto quando vocês olham para mim com pena em vez de esperança. Lara, papai, você lembra quando eu tinha 5 anos e queria aprender piano? A mudança súbita de assunto deixou Álvaro confuso. Lembro. E você disse que eu era muito pequena, que piano era muito difícil, que eu devia esperar mais uns anos? Eu disse isso para te proteger. E quando eu fiz 7 anos e pedi de novo? Álvaro fechou os olhos, lembrando. Eu disse que suas mãos eram pequenas demais. E quando eu pedi para aprender violão? Eu disse que você não conseguiria segurar. E quando eu quis fazer natação? Eu disse que era perigoso. Lara se apoiou nos cotovelos, olhando para o pai com uma lucidez aterrorizante. Papai, você me protegeu de tudo. Me protegeu tanto que eu nunca tive a chance de descobrir do que eu era capaz. A verdade nua e crua ecoou pelo quarto silencioso. Álvaro viu, com uma clareza dolorosa, anos de proteção que haviam sido, na verdade, limitação. Anos dizendo não para proteger a filha de frustrações, mas roubando dela todas as chances de vitória. Eu não queria que você se machucasse, mas eu me machuquei do mesmo jeito. Lara disse com uma sabedoria devastadora. Me machuquei por dentro. Cada vez que você me impediu de tentar, uma parte de mim morreu. Álvaro desabou numa cadeira, o peso da culpa esmagando seus ombros. O que eu fiz com você? Você me amou, Lara disse simplesmente.
Mas amor que protege demais vira prisão. Cíntia se aproximou de Álvaro. Senhor, ainda há tempo. Ainda podemos mudar isso. Como? Ela está exausta, frustrada, machucada. Ela está determinada, Cíntia corrigiu. E pela primeira vez está lutando não apenas contra seu corpo, mas contra a descrença de todo mundo. Álvaro olhou para Lara, que estava sentada no chão, limpando as lágrimas com determinação férrea. Lara, me perdoa? Pelo quê? Por ter duvidado, por ter desistido, por ter roubado seus sonhos em nome de te proteger. Lara ficou em silêncio por um longo momento. Papai, você vai me deixar tentar? Mesmo que eu caia 1000 vezes? Mesmo que nunca consiga? Vou, ele disse, e pela primeira vez em meses, sua voz estava firme. Vou estar aqui para cada queda e para cada vitória. Mesmo que os médicos digam que é impossível, mesmo que o mundo inteiro diga que é impossível. Lara sorriu através das lágrimas. Então me ajuda a levantar. Eu quero tentar mais uma vez. Lara, você já tentou tanto hoje? Uma vez mais, papai, por favor. Álvaro olhou para a filha, essa guerreira de 7 anos que se recusava a aceitar limitações, e sentiu algo renascer dentro dele. Não esperança. Algo maior. Fé. Tá bom, princesa. Mais uma vez. Ele a ajudou a sentar na beirada da cama. Lara respirou fundo, secou as últimas lágrimas e olhou para o pai. Papai, dessa vez você vai me soltar completamente. Nem você nem a Cíntia podem me segurar. Lara, se você cair, eu vou cair, ela disse com uma certeza absoluta. Mas vou levantar de novo, e de novo, até conseguir. Álvaro recuou, as mãos tremendo. Cíntia se posicionou longe, apenas observando. Lara colocou as mãos na beirada da cama e fechou os olhos. Mamãe, ela sussurrou para o teto. Se você estiver me vendo, me ajuda. Só dessa vez. E então ela tentou se levantar. Seus braços tremeram com o esforço. Suas pernas vacilaram como galhos frágeis. Por um momento terrível, pareceu que ela ia desabar como todas as outras vezes. Mas não desabou. Lara ficou em pé. Não por 3 segundos. Por 10. Por 20. Por 1 minuto inteiro, ela ficou ali, em pé, sozinha, tremendo como uma folha, mas gloriosamente, impossível e inexplicavelmente de pé. E então, com uma determinação que fez o mundo parar, ela deu um passo pequeno, trôpego, imperfeito, mas um passo. Álvaro parou de respirar. Cíntia levou as mãos à boca, e Lara, com lágrimas de triunfo escorrendo pelo rosto, deu outro passo, e mais outro. 7 passos antes de suas pernas cederem e ela cair nos braços do pai, que havia corrido para aparar sua queda. Eu consegui! Ela gritou, agarrando o pai com uma força desesperada. Papai, eu andei! Eu realmente andei! Álvaro a segurou contra o peito, chorando com uma intensidade que não sabia ser possível. Você conseguiu, princesa. Você realmente conseguiu. 7 passos. Ela ria e chorava ao mesmo tempo. Foram 7 passos. Você contou? Contei. Ele mentiu, porque estava ocupado demais vendo um milagre acontecer para contar qualquer coisa. Cíntia se aproximou, também chorando. Lara, você acabou de provar que impossível é só uma palavra. Agora vocês acreditam em mim? Álvaro segurou o rosto da filha entre as mãos. Agora eu acredito em tudo. Em milagres, em impossíveis, em você. E amanhã eu vou dar 10 passos? Amanhã você vai dar quantos passos quiser. Lara sorriu, e foi o sorriso mais lindo que Álvaro havia visto na vida. Porque era o sorriso de uma menina que havia acabado de provar que os limites existem apenas na nossa mente. E que o amor, quando combinado com uma fé inabalável, pode mover não apenas montanhas, pode fazer pessoas com paralisia andarem, pode transformar impossíveis em inevitáveis, pode mudar o mundo, um passo de cada vez. 2 anos depois, o auditório do Hospital das Clínicas estava lotado. 500 médicos, terapeutas, pesquisadores e jornalistas de todo o país haviam se reunido para testemunhar algo que a ciência dizia ser impossível. Uma criança que havia sido desenganada por todos os especialistas estava prestes a subir no palco caminhando. Senhoras e senhores, a voz do Dr. Roberto Silva, neurologista-chefe,
Ecoou pelo auditório. Há 2 anos eu disse categoricamente que Lara Mendes jamais daria um passo. Hoje estou aqui para admitir que estava errado. No backstage, Álvaro segurava as mãos trêmulas de Lara, que agora tinha 9 anos e estava prestes a fazer sua primeira apresentação pública sobre sua jornada. Papai, e se eu cair na frente de todo mundo? Ela sussurrou, os olhos azuis cheios de nervosismo. E daí se você cair? Álvaro respondeu, ajoelhando-se na altura dela. Você já provou que consegue levantar. Mas são muitas pessoas importantes. E todas elas estão aqui porque você fez algo que eles achavam impossível. Você já ganhou, princesa. Tudo a partir de agora é só celebração. Cíntia se aproximou, ajustando o microfone no vestido azul de Lara. Lembra do que conversamos? Você não precisa andar perfeito. Só precisa ser você. E se eu esquecer o que vou falar? Então fala do coração. Cíntia respondeu. Conta a sua verdade. Conta como foi querer uma coisa que todo mundo dizia ser impossível. Do palco, eles ouviam o doutor. Silva continuando. O caso de Lara nos obrigou a repensar tudo o que sabíamos sobre neuroplasticidade, sobre determinação, sobre os limites do possível. Ela não apenas desafiou a medicina, ela a revolucionou. É agora, princesa, Álvaro disse beijando a testa da filha. Mostre para eles do que você é feita. Lara respirou fundo e saiu para o palco. A plateia explodiu em aplausos ao vê-la caminhando, ainda com certa dificuldade, ainda precisando se concentrar em cada passo, mas indiscutivelmente, milagrosamente, caminhando. Ela chegou ao centro do palco e parou diante do microfone. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Oi, ela disse, e sua voz infantil ecoou pelo auditório. Meu nome é Lara, eu tenho 9 anos, e todo mundo me disse que eu nunca ia andar. Uma risada nervosa percorreu a plateia. Quando eu era pequena, eu sonhava em ser bailarina. Eu sabia que era um sonho bobo, porque bailarinas precisam das pernas, e as minhas não funcionavam direito, mas eu continuava sonhando. Álvaro, assistindo das coxias, sentia o coração apertar com cada palavra da filha. Aí eu cresci um pouco e parei de sonhar, porque todo mundo, médicos, enfermeiras, até meu próprio pai, me dizia que eu tinha que aceitar quem eu era, que eu era especial do jeito que estava, que não precisava andar para ser feliz. Lara pausou, olhando para a plateia silenciosa. Mas sabem o que eu descobri? Que quando as pessoas dizem que você não precisa de uma coisa, às vezes é porque elas não acreditam que você pode conseguir essa coisa. Um murmúrio percorreu o auditório. Eu não conseguia andar. Isso era verdade. Mas ninguém nunca me perguntou se eu queria tentar. Ninguém nunca perguntou se eu estava disposta a cair 1000 vezes para dar um passo. Lara começou a se mover pelo palco, seus passos ainda cuidadosos, mas cada vez mais confiantes. Quando a Cíntia chegou na minha casa, ela fez uma pergunta que ninguém nunca tinha feito. Lara, o que você quer? Não o que os médicos achavam possível. Não o que meu pai achava seguro. O que eu queria. A voz dela ganhou força. E eu queria andar. Queria tanto que doía. Doía mais que qualquer queda. Mais que qualquer machucado. Doía ver todo mundo desistindo de mim antes mesmo de eu tentar. Álvaro estava chorando. E não era o único no auditório. Sabem quantas vezes eu caí nos últimos 2 anos? 2.300 vezes. Eu contei, porque cada queda era uma prova de que eu estava tentando. Cada machucado era uma medalha. Cada lágrima de frustração era combustível para tentar de novo. Lara parou no centro do palco novamente. Os médicos chamam isso de milagre. Meu pai chama de impossível. Mas eu sei o que realmente é. É o que acontece quando alguém quer uma coisa mais que qualquer outra coisa no mundo e encontra pessoas que acreditam nela. Ela olhou diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo. Hoje eu estou aqui não para mostrar que os médicos estavam errados. Estou aqui para dizer para toda criança que tem um sonho impossível. Tenta, cai, levanta, tenta de novo. E encontra pessoas que vão segurar sua mão quando você conseguir, não que vão te impedir de tentar. O silêncio era ensurdecedor. Eu não sou um milagre. Eu sou uma menina teimuda que se recusou a aceitar não como resposta. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Lara olhou para as coxias, onde Álvaro e Cíntia estavam chorando. Papai, Cíntia, vocês podem vir aqui?
Álvaro hesitou, mas Cíntia o puxou. Eles subiram no palco sob aplausos ensurdecedores. Este é meu pai, Lara disse ao microfone. Ele quase me impediu de tentar porque me amava demais. Ele achou que amor significava proteção. Mas amor de verdade é deixar a pessoa que você ama correr atrás dos próprios sonhos, mesmo quando você tem medo. Álvaro se ajoelhou ao lado da filha, inconsolável. E esta é a Cíntia. Ela não me curou. Ela me ensinou que eu nunca estive quebrada. Só estava dormindo. Cíntia abraçou Lara, sussurrando no ouvido dela. Você salvou sua própria vida, menina corajosa. Não. Lara respondeu alto o suficiente para o microfone captar. Vocês me salvaram. Me salvaram de uma vida sem sonhos. A plateia estava de pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia o auditório tremer. Mas no palco apenas 3 pessoas importavam. Um pai que havia aprendido que amor verdadeiro é ter fé nos sonhos impossíveis. Uma mulher que havia dedicado a vida a provar que milagres são possíveis. E uma menina de 9 anos que havia acabado de mudar a forma como o mundo via limitações. Posso mostrar uma coisa para vocês? Lara perguntou ao microfone. A plateia silenciou, expectante. Quando eu era pequena, eu sonhava em dançar. Todo mundo me disse que era impossível. Hoje eu quero mostrar que impossível é só uma palavra. A música começou. Uma melodia suave que ecoou pelo auditório. Lara começou a se mover. Não exatamente dança no sentido técnico, mas movimentos graciosos, determinados, cheios de vida. Cada passo era uma vitória. Cada giro era um milagre. Cada movimento era uma prova de que os sonhos podem se tornar realidade quando encontram corações que se recusam a desistir. Quando a música terminou, não havia uma pessoa seca no auditório. Lara estava no centro do palco, ofegante, mas sorrindo, com os braços abertos como se estivesse abraçando o mundo inteiro. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por acreditar em que impossível é só uma palavra. 6 meses depois, Álvaro estava no jardim da mansão, observando Lara brincar com outras crianças. Ela ainda andava devagar, ainda precisava descansar mais que as outras. Mas ela andava. E mais importante, ela sonhava. Senhor Álvaro, Cíntia se aproximou carregando uma carta. Chegou isso hoje. Era uma carta de uma menina de 10 anos de São Paulo. Oi, Lara. Eu vi você na TV. Eu também tenho um sonho impossível. Os médicos dizem que eu nunca vou conseguir. Mas depois de ver você, eu resolvi tentar. Obrigada por me ensinar que impossível é só uma palavra que pessoas com medo usam. Álvaro dobrou a carta cuidadosamente. Era a 100ª carta parecida que recebiam por semana. Cíntia, ele disse. Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar que meu trabalho como pai não era proteger minha filha dos sonhos impossíveis. Era ajudá-la a conquistá-los. Cíntia sorriu. Álvaro, posso te contar um segredo? Claro. Quando cheguei aqui há 2 anos, eu não sabia se Lara ia conseguir andar. Nenhum de nós sabia. Mas eu sabia uma coisa. Ela merecia a chance de tentar. E se ela não tivesse conseguido? Então ela teria vivido sabendo que tentou tudo, que não desistiu de si mesma. E isso por si só já teria sido uma vitória. Do jardim veio o som da risada de Lara, brincando de pega-pega com as outras crianças. Uma risada livre, feliz, cheia de vida. Cíntia, Álvaro disse, você não salvou apenas Lara. Você salvou nossa família inteira. Não, ela respondeu, observando a menina que havia revolucionado a medicina brasileira correndo pelo jardim. Lara que nos salvou. Nos ensinou que milagres não vêm do céu. Vêm do coração humano quando ele se recusa a aceitar limitações. Naquela noite, enquanto colocava Lara na cama, Álvaro perguntou. Princesa, você se arrepende de alguma coisa? Só de uma, ela respondeu sorrindo. Do quê? De ter demorado tanto para começar a tentar. Álvaro beijou a testa da filha e apagou a luz. Do lado de fora, o mundo continuava cheio de pessoas dizendo que coisas eram impossíveis. Mas dentro daquela casa, uma família havia aprendido que impossível é apenas o ponto de partida para quem tem sonhos grandes o suficiente para mudar o mundo. E às vezes, muito raramente, esses sonhos se tornam realidade. Não porque são fáceis, mas porque encontram corações corajosos o suficiente para acreditar que vale a pena tentar.
Fim da história.